Oi, gente, tudo bem? Galerinha aí do quinto ano. Vamos para mais uma aula do componente curricular Língua Portuguesa. Ainda com texto, com gênero textual jornalístico, mas nessa aula nós falaremos do tipo de texto reportagem. Vamos lá? Minas Gerais já tem mais de 50 crianças com síndrome rara associada à Covid. Ao todo, 52 casos foram confirmados em Minas, segundo a Secretaria de Estado de Saúde. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais investiga 172 casos suspeitos de síndrome inflamatória pediátrica, possivelmente provocada pela Covid-19. Já foram confirmados 52 casos. 48 crianças já receberam alta. O estado não registrou óbitos pela síndrome. O nome completo da síndrome é Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica temporariamente associada à Covid-19. Os números constam no boletim epidemiológico que o governo passou a divulgar desde 1º de setembro sobre esta síndrome rara que está acometendo as crianças durante a pandemia. Desde julho, a notificação pela SIM, dígito P, se tornou obrigatória. A primeira vez que o assunto veio à tona foi no dia 6 de agosto, quando 2 crianças já estavam sendo acompanhadas. Mas especialistas apontam a possibilidade para mais subdiagnósticos, já que a síndrome tem semelhanças com outra, a de Kawasaki, com febre, manchas vermelhas na pele, conjuntivite, edema de pés e mãos. A Secretaria do Estado de Saúde alerta que nem todos os casos dessa síndrome têm febre. As crianças diagnosticadas necessariamente testaram positivo para a Covid-19. Os sintomas podem evoluir de forma grave com insuficiência respiratória, doença renal aguda e insuficiência cardíaca aguda. Em Minas, a síndrome foi confirmada em crianças de 0 a 14 anos, mais da metade delas, ou seja, 51,9%, com até 4 anos. Em 63% dos casos, as crianças são do sexo masculino. E em 86,5%, elas não tinham nenhuma comorbidade ou fator de risco. Ainda bem, né, gente? O que essa Covid não está fazendo aí com a humanidade? Vamos agora compreender melhor como interpretar, como entender, como compreender a reportagem. Vamos lá? Primeira questão. Qual é a manchete da reportagem? Minas Gerais já teve mais de 50 crianças com síndrome rara associada à Covid. Essa é a manchete ou o título principal da reportagem. Onde e quando foi publicada? No jornal online, site do G1 Globo, G1.globo, Belo Horizonte, 29 de janeiro de 2021. Foi quando essa reportagem foi postada aí online. Terceira questão. Qual é o assunto principal dessa reportagem, gente? Do que esse texto está falando? É de uma síndrome que surgiu a partir da pandemia associada à Covid-19 em crianças de 0 a 14 anos. E quando essa síndrome veio à tona?
E por que ela veio? Ela veio em julho de 2020. A notificação pela síndrome se tornou obrigatória, mas a primeira vez que o assunto veio à tona foi no dia 6 de agosto do ano passado. Segundo o texto, a síndrome se dá em qualquer pessoa? Qualquer pessoa pode pegar essa síndrome? Não, né, gente? Ela está associada a crianças de 0 a 14 anos. Questão 6. Quais os sintomas a criança apresenta? Por que se entende que ela está com essa síndrome? Febre, manchas vermelhas na pele, conjuntivite, edema de pés e mãos. E associada ao teste positivo do Covid também tem as questões respiratórias que agravam. Vamos entender um pouquinho sobre a síndrome de Kawasaki. Chamada de doença ou síndrome de Kawasaki, é uma vasculite, ou seja, uma inflamação dos vasos, causada por um quadro inflamatório no corpo. A doença foi diagnosticada inicialmente no Japão em 1967 por um médico chamado Tomisaku Kawasaki. É uma doença que pode trazer complicações graves, mas não temos ainda nenhuma evidência de onde ela surge, afirma Nadia Arraes, que é uma médica de cardiologia. Mais uma coisa, né, gente, para a gente estar preocupando aí nessa pandemia. Vamos entender um pouquinho sobre a reportagem. Na aula anterior, nós vimos notícia. E hoje o tipo reportagem, dentro do gênero textual jornalístico. A reportagem é um gênero textual jornalístico, na verdade ela está dentro desse gênero, que não é literário, veiculado nos meios de comunicação, jornais, revistas, televisão, internet, rádio, dentre outros meios. Tem o intuito de informar, ao mesmo tempo que prever criar uma opinião nos leitores. E qual que é a estrutura da reportagem? Embora ela apresente uma estrutura similar à notícia, ou seja, parecida com a notícia, a reportagem é mais ampla e menos rígida na estrutura textual. Ela pode incluir as opiniões e interpretações do autor, entrevistas e depoimentos, análises de dados e pesquisa, causas e consequências, dados estatísticos, dentre outros. A estrutura básica do texto jornalístico é dividida em 3 partes, no todo, né? Então, nós vamos conhecer aí, ó. Título principal e secundário são as reportagens, tal quais as notícias, podem apresentar 2 títulos. Um principal, que é mais abrangente, e o secundário, que é uma espécie de título, de subtítulo, e também mais específico. E a slide, né? Nós vimos também aí na notícia. Na linguagem jornalística, a slide corresponde aos primeiros parágrafos do texto jornalístico, os quais devem conter as informações mais importantes que serão discorridas pelo autor. Portanto, a slide pode ser considerada uma espécie de resumo, onde as palavras-chave serão apontadas. Quando a gente lê a slide daquela reportagem, a gente tem um resumo do que nós vamos ver naquela reportagem completa. O corpo do texto, que é o desenvolvimento do texto, sem perder de vista o que foi apresentado na slide. Se na slide está falando uma coisa, no corpo do texto tem que estar falando aquele mesmo assunto, né? E nessa parte o repórter reúne todas as informações e as apresenta num texto coeso e coerente. Então, a gente lê uma reportagem, a gente vê toda essa estrutura, compreende bem o que a gente lê, porque ele é bem estruturado, a linguagem é uma linguagem clara, objetiva
e a gente tem esse conhecimento mais rápido também. Sugestões para a organização da produção do texto. Por quê, gente? Porque nessa atividade, lá na plataforma, tem uma atividade proposta dessa. E como que você vai direcionar para você fazer essa produção? Primeiro, realize entrevistas. Realize entrevista aí na sua casa, ou pega o telefone e conversa com uma tia, com uma avó, um vizinho. Pesquisar e reunir as informações mais relevantes sobre o tema. Pesquisou? Vai fazendo as anotações, depois você pega aquelas mais importantes sobre aquilo que você pesquisou para poder estar montando o seu texto. Analisar os dados que você colheu nessa entrevista e as informações levantadas. E depois organizar o texto e revisá-lo. Sempre que produzir um texto, volte relendo, revise, porque de repente pode ter um erro de ortografia e de pontuação também, você vai estar podendo fazer essa correção. Outras sugestões também cuidados na hora da produção de texto. O título, como você vai montar aí a sua reportagem, ele tem que ter o título principal. O secundário não é obrigatório, tá, gente? Mas o título principal, que é a manchete, ele tem que estar bem destacado, tá? Pontuação. A pontuação num texto faz toda a diferença. Temos também aí os parágrafos, Essa organização também é importante para separar um assunto do outro, para não ficar aquela coisa bagunçada. E a grafia legível. Você está escrevendo, preste atenção se a sua letrinha está ficando legível, de modo que a pessoa que vai ler o seu texto vai compreender aquilo que você escreveu, ou até mesmo você, tá bom? Então, presta atenção nessa questão também. A atividade que está proposta lá para vocês é uma produção de uma reportagem sobre qualquer tema relevante. Nós trouxemos para você aqui algumas sugestões, como a pandemia do Covid-19, que é um assunto relevante, que é um assunto que está aí todo dia, toda hora a gente está escutando sobre ele, e ele vem cada dia mais assombrando a gente, Tem também o primeiro emprego, outros assuntos agora, que você pode ter como sugestão para estar produzindo o seu texto. Ok, gente? Eu espero que vocês não percam de vista tudo que foi ensinado nessa aula. Vocês terão todas essas informações também na aula da plataforma. Se você perdeu essa aula, acesse a aula lá no YouTube SMED GV, tá ok? Para você ficar bem antenado. E quando você for produzir o seu texto, faça com atenção, com cuidado, e sempre pensando que alguém vai estar lendo o seu texto, tá bom? Uma notícia é qualquer acontecimento considerado relevante para o conhecimento do público. E a reportagem é o aprofundamento da notícia, trazendo mais detalhes significativos para os interessados em determinado assunto. Ambos os conteúdos são produzidos por um profissional jornalista. Então, nós temos a notícia que nós vimos na aula passada e temos a reportagem que nós aprendemos hoje, que ela é um pouco mais detalhada do que a notícia. Eu espero que você tenha gostado da aula, tá? Ficamos por aqui e acesse a plataforma diariamente, faça as atividades propostas lá, nós vamos estar sempre lembrando vocês de estarem fazendo isso, tá bom? E se você tiver alguma dúvida, alguma atividade que você não compreendeu, procure o seu professor aí no fórum da plataforma que ele vai estar atendendo você, tirando as suas dúvidas, trocando ideias com você. É muito bom esse relacionamento, já que a gente não pode estar pertinho. E para acessar nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva em nosso canal do YouTube e acesse nossas redes sociais SMED GV. Até a próxima aula. Tchau, tchau.